Eu coloquei como título desse breve estudo o desafio lançado no céu. O livro de Jó, ele começa de uma maneira contando, na verdade, o final da história. Porque como que acontece na vida do Jó? O Jó passa pela prova e ele não sabe o que está acontecendo. A vida de Jó é como a nossa. Quando você está passando por prova, você fala, Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Mas esse livro, ele já começa explicando por que Jó passou por toda a prova. Então, nós temos que enxergar a vida dele, os discursos de Jó, do lado de quem não está entendendo. Porque aqui, quando você pega o livro na mão, você está assistindo a ótica, a visão, do jeito que Deus estava enxergando a provação. Mas o Jó passou pela prova. E ele passou com muito apoio pela prova? Vamos ver, né? Do capítulo 1, o versículo do 1 ao 6, nós já conhecemos um pouco da história. Vai escrever como que era a vida dele. O versículo 1 diz, houve um homem na terra de Uz. Uz fica na região do Oriente, lá da Arábia, perto do Iraque, lá próximo da região de Ur, lá da região de Abraão. E conforme você lê os versículos, você vai entender que muitas coisas do tempo de Jó, elas são semelhantes ao tempo de Abraão, dos patriarcas de Jacó. Então, provavelmente, não estou dizendo o que é, mas provavelmente pode ser que Jó tenha sido como um dos patriarcas. E aí o texto diz assim, cujo nome era Jó, esse homem. E aquele homem era perfeito e íntegro, alguém que temia Deus e afastava-se do mal. E aqui já tem a primeira lição para nós nesta manhã. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento, afasta-se de toda aparência do mal. Jó obedecia isso. Muito antes de Paulo falar, abstenha-se de toda forma de aparência do mal. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Há 2 quarteirões para cima da nossa casa, tem um pitbull que fica preso por um portão de ferro. E perto daquela pizzaria Bela Rosa. E uma vez eu passando por lá, eu não sabia que isso acontecia, e o portão estava aberto. E a uma distância de uns 60, 70 quilômetros, o portão aberto, eu só ouvi o homem do portão gritando, não, Hulk! Hulk era o nome do pitbull. Oi? Metros, 60 metros. Eu falei quilômetros, desculpa. 60 quilômetros, o bicho era criptonita também. Então, a 60 metros. E aquele cachorro saiu disparado em direção eu, o Beni e o Bezinho. E eu, naquela hora, eu estava em paz. Era um sábado de manhã, eu estava em paz. O cachorro chegou, ele ficou de frente para o Beni. Aí depois ele foi cheirar, ele ficou rodeando. E nesse tempo, eu estava com o Beni na coleira, eu não soltei. Não me atentei para o Bezinho. Deus guardou o pequenininho sozinho ali, porque uma mordida do pitbull já era o Bezinho. E o homem chegou, catou o pitbull pelas orelhas, afundou a cabeça dele no chão e falou, vai embora, sai, sai, sai. E eu saí dali e não aconteceu absolutamente nada. Mas, numa outra manhã, eu pensei assim, não vai acontecer nada. Eu fugi da aparência do mal. O que aconteceu no outro sábado de manhã? O portão estava aberto e o homem conversando numa boa. O que aconteceu? Exatamente a mesma cena. Só que dessa vez o cachorro encrespou mais e mesmo assim Deus protegeu. Por 2 vezes, nós 3 fomos salvos de um pitbull. Dessa vez estava só eu e o Pedro. A Bíblia fala para a gente fugir de toda a aparência do mal. Hoje eu chego na esquina e eu já falo, dali para cima é mal. Eu já volto. Mas eu não precisava ter passado por isso. E Jó, na vida dele, olha como termina o versículo, Jó se afastava do mal, ele não chegava ao risco de correr para o pecado. E aí lhe nasceram 7 filhos e filhas, e aí vai descrevendo 3, a posse, ovelhas, camelos, bois, etc, etc. Do mesmo jeito que se contavam os animais no tempo dos patriarcas. Por isso, a ideia de que Jó possa ter vivido nesse tempo. Mas eu disse para vocês que
o desafio foi lançado no céu, né? Jó estava vivendo a vida dele, ele orava pelos seus filhos, ele intercedia, e tudo acontecia de uma maneira correta. Mas olha o que acontece no capítulo 2, no versículo 3. E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e justo, que teme a Deus e se afasta do mal, e que ainda se apega à sua integridade. Aí olha o que Deus fala sobre o diabo. Apesar de que incitaste contra ele para destruí-lo sem causa. Deus disse que a destruição que Satanás estava fazendo sobre Jó era sem causa. Mas realmente havia uma causa, tinha um propósito nisso. A pergunta é, Jó sabia disso? Qual que é o desenvolver do livro? Jó pensando, Deus, por que o Senhor está irado comigo? Por que o Senhor está bravo? Por que o Senhor deixou? Porque eu era melhor eu ter morrido. Eu não queria ter passado por isso. Eu sei que eu tenho sido fiel ao Senhor. E Jó se defende constantemente. Mas ele não sabia. Ele não tinha a informação. E no versículo 4 diz assim: Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele. Sim, tudo que um homem tem, ele dará por sua vida. Aqui já tinham passado as primeiras angústias de Jó. Satanás já tinha ido até Deus, Satanás e Deus já tinham tido a primeira conversa, e aí então Satanás já tinha matado os 10 filhos. Você imagina um homem que enterrou 10 filhos num dia só? Tem notícia disso sobre a terra? Um homem que enterrou 10 filhos juntos ao mesmo tempo? Jó passou por isso. Os bens, né, os camelos, jumentos, tudo já tinha sido destruído, mas a vida de Jó estava íntegra. O que Satanás faz? Ele fala pele por pele. Sabe o que é isso? Eu quero vingança. Eu perdi a primeira, mas eu quero ir para a segunda. Quando existe em nós sentimento de vingança, é a mesma coisa que Satanás disse para Deus, pele por pele. E o que Deus está dizendo para nós é que existem pessoas que querem pele por pele dos irmãos ou de outras pessoas. Existe vingança no coração da igreja. E Deus não quer isso. Porque nisso ele mostrou o ódio de Satanás. Ele mostrou o desejo de destruição. A vingança leva à destruição. Tanto que a resposta é pele por pele. Eu fui esfolado na minha vida, eu quero a pele de Jó. E Deus falou, pode. Só que você não vai tirar a vida. Porque o limite de Satanás é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, assim está escrito. Deus disse, até aqui, Jó, até aqui, Satanás. E Jó teve a sua vida poupada. O limite de Satanás é a palavra de Deus. Literal, como foi entre a conversa deles, mas ela também é literal quando você usa a palavra de Deus. Amém, igreja? E nós já estudamos um pouquinho numa introdução as 6 angústias de Jó, e eu não vou reparar por elas, mas elas envolveram as suas finanças, envolveram os filhos, envolveram família, o amor da esposa, envolveram amizade. Tudo que nós temos e possuímos. E Jó perdeu tudo. E aí começa Aí no último versículo do capítulo 2, versículo 13, diz assim: então, depois de toda essa catástrofe na vida de Jó, assentaram-se com ele no chão seus amigos durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe falou uma palavra, porque eles viram que a sua dor era muito grande. Uma das melhores formas de você consolar alguém é simplesmente tentar entender e falar, olha o que ele está passando. Você não precisa falar nada. Nesse momento, os amigos de Jó foram extremamente sábios. E foi nesse breve momento. Mas eles eram homens que se condoeceram, que viram o sofrimento, e eles mantiveram o silêncio, porque eles falam, Deus do céu,
Como assim? As pessoas não sabiam nem o que dizer para ele. Tamanha a tragédia. E isso deve acontecer na minha e na tua vida. Você deve ter uma pessoa que é enferma que você conhece. Você deve ter alguém que está passando por uma dificuldade que você conhece. E nem sempre você tem que tentar falar na cabeça dessa pessoa. Mas se você conseguisse, como a primeira fase dos amigos de Jó, manter o silêncio e simplesmente participar, era isso que Jó precisava. E aí, só que aí, né, a língua não cabe dentro da boca. O capítulo 3, versículo 1 diz assim, o título é Jó lamenta o seu nascimento. Depois disso, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E aí Jó vai fazer a sua primeira lamentação, depois daqueles 7 dias de perda. Mas o que Jó já tinha falado no começo? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Falou para a mulher dele assim, louca, como você pode dizer uma coisa dessa? A mulher tinha falado o que para Jó? Amaldiçoou o seu Deus e morre. Ele fala, se Deus nos deu bem, nós não vamos receber o mal também? Jó já tinha dito tudo isso. Toda a palavra de conhecimento que era necessária já tinha saído dos próprios lábios daquele que Deus usou no livro de Jó como advogado. Sabe quem é o advogado de defesa no livro de Jó? Quem está sendo acusado? Deus. Quem é o acusador? Satanás. E o advogado de defesa? Jó. Ele é o advogado, é aquele que está defendendo. Só que a pressão foi tanta que ele começou a chorar. Ele falou, Deus, eu preferi não ter nascido. Está demais. Só que a gente olha isso da perspectiva sabendo da história. Agora imagina você com o seu corpo inteiro com feridas. Existe uma doença que é o excesso de um anticorpo, de uma proteína do corpo, de uma parte do sistema imunológico, que ela faz o corpo atacar a si mesmo. E começa a surgir feridas pelo corpo todo, e essas feridas começam a destruir a pele, destruir os órgãos internos, é como se o corpo estivesse comendo ele mesmo. E a pessoa começa com feridas enormes, com o aumento de uma proteína que chama IgE, ou IgE, que é uma proteína de anticorpo que vai defender o organismo. Jó passou por uma destruição tamanha sem a informação. Por quê? Porque ele era um homem íntegro, ele sabia que ele não pecava, ele sabia que ele defendia os filhos, ele intercedia, ele sabia quem ele era diante de Deus. E ele tomou toda essa avalanche. Nós sabemos que passamos mal, porque como nós estudamos naquela introdução, nós saímos do limite de Deus. Mas Jó não tinha saído do limite de Deus. E ele passou por uma luta terrível. E aí os seus amigos começam a, entre aspas, consolá-lo. Capítulo 4, versículo 2. Ele faz, um dos amigos. O título é Ele faz disso, Jó pecou. Versículo 2. Se nos propusermos a conversar contigo, te será enfadonho. Mas quem poderá conter as palavras? Ou seja, olha, se a gente falar, eu sei que vai ser difícil para você, mas eu não estou me aguentando, eu tenho que falar. Você já teve esse rompante de falar na carne? Eu não aguento, eu vou ter que falar. Mas aí a pergunta é, o que você tem que falar veio do Senhor? O Ele fez exatamente isso. E dali para frente começa o que a senhora White usa como fracos confortadores. Quantas vezes nós somos chamados como fracos confortadores? Porque nós não sabemos o que a pessoa está passando e não sabemos aconselhar corretamente, tornando o seu caso mais amargo e insuportável. O homem fala, olha, eu sei que as nossas palavras vão ser enfadonhas, vai ser cansativo, mas eu não aguento. Você está sofrendo, mas eu quero falar. Gente, isso é sensibilidade. E o que a gente faz quando a gente acha que tem razão? A gente aguenta guardar as palavras dentro da boca? Agora, no capítulo 6, o versículo 25.
Jó capítulo 6, 25 diz assim: quão convincentes são as palavras certas, mas o que vossa argumentação reprova? Versículo 30. Há iniquidade na minha língua? Não consegue o meu paladar distinguir coisas perversas? Jó estava destruído. Jó estava sem família, sem bens, sem amor, sem nada. E os caras começam a acusá-lo. E sabe o que Jó disse? Vocês acham que essas palavras são bonitas e que vocês estão me convencendo? No 30. Por acaso tem algum engano na minha língua? Né? Há iniquidade na minha língua? Em outras palavras, o que diz em Apocalipse? Na sua língua não se achou engano. Nós vamos ver que a vida de Jó, ela tem tudo a ver com os 144 mil. Sabe por quê? Jó passou por uma prova gigante. O primeiro exemplo de uma angústia que tem em Gênesis, quem que é? Quem que passa uma angústia? De Jacó. Por que Jacó foi angustiado? Porque ele não sabia se a hora que ele encontrasse o irmão, se ele ia viver ou se ele iria morrer. Qual vai ser uma das angústias dos 144 mil? Eles vão ter consciência que Cristo já desceu do santuário celestial. Eles estão sem o intercessor porque Miguel se levantou e veio defender o seu povo. Agora eles estão em luta contra a sua mente, no campo de batalha no Armagedon, sem saber se eles estão sendo condenados ou salvos. Imagina Jó no meio disso tudo. Eu estou salvo ou estou condenado? Por que eu estou passando por isso? Eu estou cheio de ferida. Será que eu fiz tudo isso? O que está acontecendo? Mas olha a firmeza desse homem. Há iniquidade na minha língua? Quem de nós nesta manhã pode dizer assim: por acaso tem alguma coisa errada que eu falo? Por isso Deus disse, ainda que Jó, Noé ou Daniel estivessem vivos, só eles se salvariam. A defesa de Jó mostra a firmeza com que ele resistiu à prova. Agora, qual é o outro exemplo e maior sofrimento que existe na Bíblia? Quem suou sangue? Cristo Jesus. Jó, nesse momento, foi um exemplo de sofrimento, de angústia. Mas qual foi a pior e mais intensa angústia que houve? Cristo Jesus disse quais as duas frases mais difíceis que Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu sei o que é esse sofrimento, eu não quero passar por ele. E aí depois, Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, Jó está passando por essa prova, por uma angústia terrível. E o que são os 144 mil na terra? 144 mil Cristos. Jacó, Jó, Jesus Cristo, o maior exemplo. E nós temos que olhar para Cristo e ver que o sofrimento daqueles homens foi uma progressão até chegar no sacrifício extremo, que é Jesus. E esse vai ser o modelo para nós resistirmos ao final de tudo. A iniquidade na sua língua, irmão. O Senhor falou: Saulo, ainda existe iniquidade na sua língua. E o Senhor nos chama a ser um povo separado. Mas aquele povo, aqueles homens ou amigos, não pararam. Olha aqui que diz no versículo 4 do capítulo 8. Jó 8, 4. Na mesma página. Se teus filhos pecaram contra ele, e ele os lançou fora por causa de transgressão, se tu buscares a Deus cedo e fizeres a tua súplica ao Deus Todo-Poderoso, sabe o que o Bildade, que é o que está no título do 8 aí, está dizendo? Olha, teus filhos pecaram, por isso eles morreram. Olha, você fez coisa errada. E capítulo após capítulo, eles estão passando por bordoada. Jó está passando por todo esse ataque mental. Agora no capítulo 10, versículo 2, olha o que Jó diz. Capítulo 10, verso 2. Eu direi a Deus: não me condenes, mostra-me porque contendes comigo. Deus, eu não vou brigar contra o Senhor, mas eu preciso saber. O que a gente faz? A gente briga, a gente dá coice, a gente fala: não vou mais,
não vou mais ser cristão, eu cansei, eu desisto, eu não quero. E o Jó disse assim, não me condenes, só me mostra, Senhor. Eu preciso entender, eu estou louco, estou ficando maluco, eu preciso de uma palavra do Senhor. E esse tempo da prova de Jó, muito provavelmente durou alguns meses. Ele não, acho que o corpo humano nem resistiria um ano ou coisa parecida. Mas alguns meses ele passou por isso, e nisso ele estava ali dialogando com os amigos. E qual que é, o que é o versículo 2? Como que a gente definiria isso numa palavra? Uma oração. O tempo todo da prova, Jó estava em oração. Direi a Deus, não me condenes, mostra-me. Ele está clamando a Deus. O tempo inteiro Jó está pedindo socorro, tentando entender. Satanás estava querendo fazer o que com ele? Levar ao desespero. Quando você não tem a resposta de uma prova, Satanás vai começar a jogar na tua mente mais minhoca, para que você chegue ao desespero e tome atitudes erradas. Mas Jó, na hora do desespero, ele ia para o Senhor. É o versículo 2. Agora no capítulo 11, os versos 4 e 5. Zofar, um outro amigo que condenava. Porque tu disseste, a minha doutrina é pura, e sou limpo aos teus olhos, mas se Deus falasse, abrisse os teus lábios contra ti. Olha isso, Jó sabia que era íntegro, ele estava perfeito, e mesmo assim, o homem vira e fala, se você tivesse coragem de falar e Deus respondesse, você ia ver o quanto de sujeira você tem. Quem disse que Jó era limpo? Deus. O livro já começa contando o resultado. Jó era limpo. Então, o que esse homem estava fazendo? Usando o nome do Senhor em vão. Ele estava quebrando o terceiro mandamento. Os amigos de Jó pecaram usando o nome de Deus de uma maneira ímpia. E no versículo, olha como é que Jó responde essa acusação. O 12, agora o capítulo 12, versículos 2 e 3. Jó vai responder para essas acusações. Não há dúvida que vós sois povo. A sabedoria morrerá convosco. Ou seja, os amigos de Jó eram homens sábios. Eram pessoas de peso. E ele fala assim, mas eu tenho entendimento tanto quanto vós. Não sou inferior a vós. Sim. E quem não sabe tais coisas como estas? O homem estava no meio do fervo. Ele estava destruído e ele tinha equilíbrio emocional para dizer, vocês realmente são sábios, mas eu também sou. Vocês têm Deus, mas eu também tenho. O que vocês estão falando, eu já estou careca de saber. Jó teve um equilíbrio emocional extremo. Como anda o equilíbrio emocional da igreja? É muito fácil a gente ler o livro de Jó e falar, esse Jó só reclama. Esse Jó só murmura o livro inteiro. Mas quem tem este equilíbrio emocional numa condição como a de Jó? Se mesmo com uma pessoa culpada devemos exercer amor, dá para se compadecer de quem está em sofrimento? Como que nós julgamos as pessoas? Como juízes. Nós não temos condição e não estamos agindo como a lei do Senhor. Olha o versículo 13, o capítulo 13, versos 1 e 2. Jó continua respondendo. Eis que meus olhos têm visto tudo isso, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. E vós o sabeis, o mesmo eu também sei, eu não sou inferior a vós. Pare de julgar a quem está com o problema. Pare de apontar o dedo. Agora, é diferente de você ter uma palavra de conhecimento que você precisa exortar alguém. Esses homens não tinham palavra de conhecimento. Esses homens usaram as informações que eles tinham de Deus, porque pode perceber que todos eles eram chamados sábios. Quem é sábio na Bíblia? Quem é sábio na Bíblia? Não, a definição de sábio, não pessoas. Jesus é a sabedoria. E para os seres humanos, o que é sabedoria, se conforme Deuteronômio 4? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que têm a fé, esses são sábios.
Então, esses homens, que são chamados sábios, eles conheciam os mandamentos de Deus e eles respeitavam a Deus. Mas no momento da prova de Jó, eles usaram as informações sobre Deus de maneira errada. E eles jogaram peso sobre esse homem. E nós fazemos da mesma maneira. Agora olha o versículo 8 do capítulo 13. Fareis acepção da sua pessoa? Contendereis por Deus? Esse foi o maior pecado deles. Contender. Eu vou brigar em lugar de Deus. O que as pessoas fizeram em favor do presidente que perdeu a eleição? Ficaram lutando no lugar dele. Deus mandou as pessoas lutarem por ele. Agora, é para você usar o nome de Deus e ficar contendendo, falando que Deus fez uma coisa, quando Deus nem estava naquele negócio, ou seja, Deus não mandou. Como está a nossa sabedoria para saber o que Deus realmente mandou e o que Ele não mandou? Aqueles homens simplesmente usaram, porque a sexta angústia de Jó foram os amigos que pesaram durante todo o livro. Eles simplesmente foram jogando mais peso dentro daquele barco, para aquele barco poder afundar cada vez mais. Como está a sua língua ferina, a sua língua perigosa? Olha o que Jó pede para eles no versículo 5 desse capítulo 13. Ah, quem dera que calasseis de uma vez, isso seria a vossa sabedoria. Não foi assim que eles começaram? Quietinhos, 7 dias do lado de Jó? Isso seria sabedoria. Irmãos, está havendo muita acusação. Está havendo muita apontar de dedos. Para estar trazendo essa palavra, é porque o nosso coração está muito igual à tribo de Dan. A tribo de Dan não tem o seu nome escrito nas portas do céu, porque a tribo de Dan recebeu autoridade para julgar, tanto que Daniel significa Deus, é o juiz. A tribo de Dan era a tribo que julgava. Só que o julgamento deles foi tão duro e carnal que Deus não permitiu que eles continuassem. Como está o espírito de Dan na nossa vida? Sabe o que Deus diz? A nossa língua é perigosa demais. E nós teremos que ouvir, como Jó disse, quem dera calasseis de uma vez. Cale-se diante de Deus toda a terra. Jesus disse o que para a tempestade? Acalmai-vos. Parem de brigar os irmãos. Parem de pais contra filhos e filhos contra pais. Parem de irmão contra irmãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Contemplai a Cristo e sereis iluminados. O Senhor pede para nós nos aquietarmos à majestade de Deus. E Jó teve esse vislumbre no livro dele, no capítulo 19, no versículo 25, ele fala isso. Espera aí, só um minutinho. 13. Só um minuto, no 13:3, antes de chegar no 19. No capítulo de Jó 13:3, onde nós estávamos, e embora os amigos estivessem falando muito absurdos, olha a intensidade do coração que dentro de toda a tormenta que ele vinha passando, ele tinha uma certeza. Ele fala, certamente que eu quero falar com o Todo-Poderoso. E desejo argumentar com Deus. Muitas vezes, em tempo de prova, nós nos afastamos e não queremos falar com Deus porque nós nos ofendemos, porque algo sobreveio sobre nós ou sobre a nossa família. E isso era uma coisa que não existia. E ele estava proclamando isso para os amigos. Certamente que eu quero falar com Deus Todo-Poderoso. E ele já devia estar buscando e reivindicando essas respostas diante de Deus, já que ele tinha consciência de quem ele era. Só que existe um tempo de Deus falar. Existe um tempo dele se manifestar, como de fato houve nos últimos capítulos do 38 em diante, que ele começa a falar com Jó. E essa certeza, essa convicção nunca pode se deixar morrer ou falecer dentro de nós em meio às tempestades. O desejo, certamente, de falar com o Todo-Poderoso. Toda prova que a gente passa, se a gente não tiver essa ideia na mente, a gente vai ser destruído. Se você está numa prova, qual é o caminho? Certamente eu quero falar com o Todo-Poderoso.
Jó 13, 3, né? Jó 13, 3. Agora, abra lá no Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará no último dia sobre a terra. O que Jó está fazendo? Profetizando a vinda de Cristo Jesus. Eu pergunto a você, você fala com toda essa convicção, eu sei que o meu Redentor está vivo e ele se levantará, mas olha o que mais me chama a atenção, meu Redentor. A palavra meu. Jó sabia que ele tinha alguém que o livrasse. Mas sabe o que acontece no meio das provas? Muitos de nós achamos que Deus não pode livrar, que ele não é Redentor. Jó disse, meu Redentor, cheio de chagas, destruído, sem nada. Ele disse, eu tenho um Redentor. E você hoje, você tem vestes, você conseguiu chegar até a igreja, você foi ajudado e chegou até aqui, você tem comida, você tem uma casa, você tem uma estrutura, mas muitos de nós não estão dizendo, o meu Redentor está vivo e eu estou esperando a volta dele. Estão assim, estou muito preocupado com meus problemas, para pensar na volta de Jesus. Mas Jó disse, meu ele é, Jó disse. Aí eu pergunto, de fato, Cristo é o seu Redentor? Você está pensando na mesma intensidade que Jó pensou na vida dele? Você está pensando, Jesus é o meu Redentor? E o que Deus disse é, não. E eu queria, nós não vamos poder estudar o livro todo, mas eu gostaria de trazer para vocês 3 reflexões, porque nós temos alguns propósitos nessa igreja. Nós estamos vendo a vida de Jó, nós estamos vendo que a vida de Jó é levada até Jesus, mas essa igreja também tem um propósito de pregar o livro de Apocalipse e principalmente as 3 mensagens, não é assim? E aonde estão as 3 mensagens angélicas no livro de Jó? A primeira delas, como começa o livro? Jó era um homem temente, piedoso, fiel, extremamente obediente. Apocalipse 14, 6 e 7 fala o quê? Temei a Deus, dai-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nela existe. Ele falou do Redentor, ele falou do Criador, Jó viveu para Deus, intercedeu pelos seus filhos. Jó permaneceu firme na primeira mensagem? Sim. Mas Jó teve que passar pela segunda. Para Jó, a mensagem mais difícil foi a segunda. Porque você imagina as 6 angústias que Jó passou, perdendo família, dinheiro, filhos, a esposa cutucando, e ainda aqueles homens que eram sábios, os religiosos da época, poderosos, apontando o dedo constantemente, e Jó tendo que permanecer firme e lutando contra as confusões da mente, pedindo até a morte, sendo que Deus tinha outro propósito. Do capítulo 1, depois da história de Jó, a partir do momento em que Deus conversa com Satanás, até o confronto com Deus, que é o capítulo 38, Jó estava numa confusão na mente dele, lutando, mas mantendo firme uma certeza. E diante dos olhos dele, quando que ele fala, literalmente, caiu a Babilônia? Quando Jó diz assim no 42, antes eu te ouvi falar, mas agora meus olhos te veem. Porque o que é o homem perante Deus? Por mais que Jó tivesse informações de Deus, durante todos aqueles capítulos, caiu a Babilônia a hora que ele reconhece a pequenez e que ele merecia tudo, independente de Deus dar ou não. Como nós vamos cantar, se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer? O Jó cantou, se Deus não fizer, ele é Deus quando ele disse, agora meus olhos te veem. E ele estava com todas as chagas e sem nada. Ele fala, agora meus olhos te veem. Pela resposta que Deus deu para ele. E qual é a terceira mensagem? Aonde está a terceira mensagem? Abra no capítulo 42.
versículo 7. Jó 42, 7. E assim foi que, depois de o Senhor ter falado estas palavras a Jó, quais palavras? Capítulo 38, 39, 40 e 41. Foi aproximadamente 70 perguntas. Deus fez 70 perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? Por exemplo, se eu falar assim, você acha que eu nasci ontem? Por que eu estou perguntando isso? Para fazer você pensar. É claro que eu não falei. Então Deus fez 70 perguntas e nenhuma das perguntas Deus respondeu os questionamentos que Jó teve no livro inteiro. Deus fala, Jó, onde você estava quando eu pus o limite no mar? Ou quando eu coloquei as constelações, o céu, o sol? Nós vimos a semana da criação. Jó, você estava na semana da criação? Em outras palavras. Isso é uma pergunta retórica. Fez o Jó pensar, nossa, eu não sei nada disso. E Deus fez isso com Jó e ele não respondeu. Ele simplesmente fez Jó pensar. E Jó faz isso conosco. E Deus faz isso conosco. O Senhor nos faz pensar. E quando a gente pensa em direção a Deus, a gente olha quão pequenos são os problemas, a gente até esquece. Quantas vezes você esquece dos problemas? Porque Deus te fez pensar algo maior. Deus não está te dando resposta hoje dos seus problemas. Ele está te fazendo olhar para Ele. Se você contemplar Deus, o resto Ele faz. Para de pensar nos teus problemas e contempla o Criador. Contempla a fonte da luz. Ele resolve os problemas. Deus deu resposta para os problemas de Jó? Deus curou todas. Quanto que Ele deu para Jó? Todo mundo sabe, né? Está escrito aí no 42. Onde que está mesmo que fala que Deus restituiu? Versículo 10. Olha no versículo 10. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos, quando ele intercedia por aquelas sabedorias terrenas que são destrutivas. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Agora, olha que interessante, antes de continuar lá no 7, da terceira. Olha o versículo 13. E também teve ele 7 filhos e 3 filhas. Quantos ele teve no começo? 10. 7 filhos e 3 filhas. E agora, quantos ele tem? 10 também, mas não era o dobro? Mas quem disse que os filhos dele não estarão no céu? Que eles só estão descansando? Deus deu o dobro de filhos para Jó. Você que perdeu um filho, um ente querido, Deus deu o dobro para Jó. Ele vai dar para você. Se você tem 2, você vai ter 3. Se você tem 3, você vai ter 4. E quantos você perdeu? Porque Deus dá. Lógico que aqueles que estão dormindo, o Senhor. Mas se você sabe que a prova foi de propósito com Deus e que o teu ente querido era do Senhor, ele vai ser devolvido. Jó ganhou o dobro, inclusive dos filhos, entre todos os bens. Agora volta para o versículo 7. Então vou ler de novo. E assim foi que depois de o Senhor ter falado estas palavras a Jó, disse o Senhor a Elifaz. Elifaz foi aquele primeiro que disse, não vou aguentar ficar sem falar. Vai ser canseira, mas eu vou apontar o dedo. Aí Deus está falando com o Elifaz. A minha ira se acendeu contra ti. Qual é a terceira mensagem angélica? Aquele que adorar a besta, a sua imagem, ou tomar do seu cálice, esse beberá do vinho da minha ira, não misturado. Todo aquele que leva o nome do Senhor em vão. O Senhor vai explicar, olha só. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim aquilo que é certo, como meu servo Jó. Vocês falaram coisas a meu respeito que são erradas, e Deus se ira. Então, quando você está na tua casa, reclamando, falando mal de Deus, você está acendendo a ira de Deus. Continue acendendo a ira de Deus e você vai ver o que vai acontecer. E ele ainda continua dizendo, aí para o Elifaz, para o amigo, portanto, tomai para vós agora 7 novilhos, 7 carneiros, e ide até meu servo Jó. Vá se arrepender.
Você está afrontando a Deus na sua casa, no íntimo do seu coração, na sua mente? Vá diante do Senhor. Porque eu vou com o meu servo Jó. Por que ele fala sobre Jó? O que Jó fez quando disse, meus olhos te veem? Versículo 6. Vou ler o 5 e o 6, tá? Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Portanto, quando eu entendia ao Senhor, abomino-me e arrependo-me em pó, em cinzas. Aquele que conhece ao Senhor vai diante do altar em humilhação. E Deus disse, o Jó se humilhou, vocês humilhem-se também. E o que é para nós, igreja, fazermos? Nos humilharmos também. Satanás tirou tudo de Jó. Só que ele não tirou o que ele achava que era o mais importante. Porque Deus era tudo para Jó. Jó podia não ter nada, mas ele tinha Deus. E ele permaneceu fiel. Se você não tiver nada, mas tiver Deus, você tem tudo. Jó era o mais rico e ao mesmo tempo ele era o mais piedoso. Quanto mais Deus dava para Jó, mais fiel ele era. Quanto mais Deus tirou de Jó, mais fiel ele foi. E como que nós devemos ser? Todas essas perguntas retóricas que Deus fez para Jó, se você for para a tua casa e ler dos capítulos 32 a 41, eu tenho certeza que Deus vai falar com você que os teus problemas não são nada diante da majestade do Senhor. Ele pode tudo, Ele pode. Agora, sabe, eu guardei uma frase que eu quero compartilhar com vocês. Quanto mais você conhece do Senhor, mais você conhece de Deus, mais humilde você se torna. Baixa um pouquinho só o som. Quanto mais conhece de Deus você, quanto mais perto, como diz aquele versículo, né? Em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, quanto mais de Deus você tiver, mais humilde você vai ser. Agora, se você não tiver nada de Deus, você é como uma lata vazia. Por exemplo, olha para o extintor. O extintor vazio, se você bater nele, ele vai fazer um barulhão como um sino. Tam! Mas se o extintor estivesse cheio, você bate nele, e que som ele faz? Maciço. O som assim, ó. Não dá para ouvir, porque ele está cheio. Quando você está cheio de Deus, você fala pouco, você é humilde, você não abre a sua boca. Se você está vazio de Deus, a sua boca começa a proferir mentira, abominação, blasfêmia, você começa a reclamar, você faz de tudo. Então, o que Deus pede para a igreja é, não seja como uma lata vazia, que faz muito barulho. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja firme e forte. Quanto mais longe Satanás tentou jogar Jó para longe de Deus, mais perto ele chegou. Eu queria que você terminasse comigo em 1 Pedro 5,10. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Página 1459. Antes de ler, eu vou falar um texto que está lá em 2 Coríntios 4,17, que vocês conhecem de cor. Porque as nossas leves e momentâneas tribulações geram em nós o quê? Um peso de glória muito excelente. Uma recompensa muito boa. Jó recebeu glória em vida. Ele recebeu o dobro, ele recebeu uma glória muito excelente. E ele ainda sabe que o seu Redentor vive e que ele virá sobre a terra e Jó irá para o céu. E nós também podemos, apesar das nossas leves e momentâneas tribulações, alcançar. Que é o que nós terminamos o louvor, como essa criança que chega lá no céu e fala, nós vamos subir. Eu sei, eu posso esperar, eu quero subir, Senhor. Agora, 1 Pedro 5,10 dá a mesma descrição na versão de Pedro. Mas que o Deus de toda graça, Jó recebeu muita graça, muito favor imerecido. Mas que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus,
depois de ter sofrido um pouco, vos aperfeiçoe. Não há aperfeiçoamento sem o sofrimento. Aí não só sofra, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Tem um versículo no Salmo 119 que fala: Senhor, estabeleça a tua palavra ao teu servo. É uma oração que eu tenho pedido: Senhor, eu preciso ser estabelecido na tua presença, porque eu ainda não sou firme totalmente. Aliás, eu não sou firme, não é nem totalmente, eu tiro totalmente. Eu não sou firme diante do Senhor. Estabeleça o teu servo. E o Senhor pode aperfeiçoar, confirmar, fortificar e estabelecer. Essa é a prova de Jó. Essa foi a prova de Cristo Jesus. E essa será a prova dos 144 mil. E nós vamos cantar agora que se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. E essa palavra tem que estar na boca daqueles que são chamados para resistir até o último dia em pé para a vinda do Senhor Jesus. Mesmo que o intercessor tenha descido do santuário celestial e esteja lutando na guerra pelos seus. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar a igreja.